Hebreus 11, 5 e 6, estamos estudando sobre a fé que salva, a fé que agrada a Deus, a fé que nos leva ao céu. E hoje nós vamos considerar a vida de Enoque. Enoque é um personagem do Velho Testamento. Nós vamos começar aqui em Hebreus no Novo Testamento, depois nós vamos para Gênesis no Novo Testamento, aprender muitas coisas com esse homem chamado Enoque. Hebreus 11, versículo 5, versículo 6. Hebreus 11, 5 e 6. Eu leio, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Senhor, nos abençoa na leitura da Tua Palavra, fala o nosso coração. Vamos lá. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Olha que coisa. Pela fé Enoque foi arrebatado por Deus, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Até aí. Esta carta foi escrita para judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo, judeus que tinham deixado o judaísmo para servir a Jesus Cristo, judeus que haviam deixado aquele judaísmo pervertido, judaísmo fascinado pelos anjos, fascinado com Moisés, fascinado com os sacerdotes, com os sacrifícios. Eles eram apaixonados por estas coisas, e esses judeus tinham deixado tudo isso e vindo para Cristo. Mas agora as perseguições chegaram e eles estavam sendo tentados a voltar àquela mensagem pervertida do judaísmo pervertido. O judaísmo bíblico é bom, mas o judaísmo pervertido passou através dos anos, a mensagem foi se distorcendo, e as pessoas foram pegando a ideia em Israel de que você, sendo circuncidado, guardando a lei, cumprindo os jejuns, fazendo suas orações, dando o seu dízimo, oferecendo os sacrifícios, você seria salvo, você se salvaria, você alcançaria a bênção de Deus fazendo estas coisas. É muito parecido, o judaísmo pervertido é muito parecido com o evangelho pervertido aqui no Brasil, de que algumas igrejas e pastores pregam. Um evangelho pervertido, impressionado e fascinado por milagres, pastores, apóstolos, números, prosperidade. Pratique boas obras, participe de uma corrente de oração, dê o dízimo, adquira um lenço ungido, faça uma campanha, vá nessa determinada igreja no culto da vitória, frequente essa igreja, seja batizado, e você vai se salvar, você vai ser salvo fazendo todas essas coisas, você vai ter a bênção de Deus, salvação pelas obras. Então o autor de Hebreus, para lembrar essas pessoas do verdadeiro evangelho, ele começa a mostrar aqui, começando pelo Antigo Testamento, mostrando que mesmo no Antigo Testamento, dentro do judaísmo bíblico, as pessoas não eram salvas porque faziam as coisas, as pessoas eram salvas pela fé em Deus. Como já dizia o próprio profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Isso é o Antigo Testamento. O justo viverá pela fé, não é pelas boas obras não que a gente se salva, a gente é salvo pela fé em Deus. Fé em Deus, fé nas suas promessas, fé na promessa de Deus de redenção, de perdão dos pecados por meio de seu Messias, por meio de Jesus Cristo. Então no livro de Hebreus, o autor, ele gasta os 10 primeiros capítulos para mostrar para esses ex-judeus, membros do judaísmo pervertido, que vieram para Cristo, mostrando que Cristo é superior a Moisés, superior aos anjos. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, Ele é aquele que nos trouxe o mediador da nova aliança. É isso que acontece nos 10 primeiros capítulos. Acho que eu tenho um quadro aí sobre isso, pode colocar para nós aí, por favor? Olha, nos 10 primeiros capítulos, volta, aí, o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, de capítulo 1 e 2, o autor mostra que Jesus Cristo é superior aos anjos. Para de se impressionar com a aparição de anjos e com mensagens vindas de anjos, que Deus
No Velho Testamento usou muitos anjos para falar com o seu povo, mas agora, nos últimos dias, ele usou o próprio Cristo, seu Filho amado. Então Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Esse pessoal do judaísmo era impressionado, fascinado com os sacerdotes, com os sacrifícios, e o autor, no capítulo 4 até o capítulo 7, ele mostra que Jesus Cristo sozinho era superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham pecado, Jesus nunca pecou. Eles tiveram um sacerdócio temporário, Jesus tem um sacerdócio eterno, perene, que nunca termina. Eles ofereciam diariamente sacrifício de animais, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado dos outros. Jesus não, Jesus ofereceu-se a si mesmo. Ele de uma vez por todas ofereceu um único sacrifício, sacrifício perfeito, sacrifício suficiente. Não há necessidade de mais sacrifícios. O livro de Hebreus coloca para você que você não precisa mais fazer nenhum sacrifício para agradar a Deus, ganhar sua salvação. Por isso no Brasil é uma ignorância certas igrejas permitir que os seus fiéis fiquem fazendo sacrifícios, tipo caminhadas longas, ou ficar subindo escadarias de igrejas de joelho, para sangrar, para, sei lá, eu provar para Deus, tipo que você o ama, que você tem fé nele. Isso não precisa mais, isso é um desprezo à cruz de Cristo. Não há necessidade de sacrifícios físicos. Jesus sofreu na cruz de forma perfeita, completa, de uma vez por todas. Ele é o mediador da nova aliança, capítulo 8 a capítulo 10. Ele é o mediador da nova aliança. Diferente daquela aliança do Antigo Testamento, a nova aliança é a aliança da graça. Nós somos salvos por causa de Deus, por causa da graça dele. Do começo ao fim, a salvação vem do Senhor, e é mediante a fé. Essa graça se recebe mediante a fé, através da fé. Você ganha a salvação de uma vez por todas através da fé, crendo, aceitando pela fé. Então, capítulo 11, o autor, para falar dessa fé, ele gasta 40 versículos para explicar como que é essa fé, definindo-a, e depois na prática mostrando como que ela funciona. E domingo passado nós vimos, ele começou com Abel, mostrando que a fé salvífica, a fé que leva a gente a Deus, é uma fé que começa no altar do sacrifício. Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Por quê? Porque ele reconheceu os seus pecados. A fé salvífica leva você, em primeiro lugar, a reconhecer os seus pecados, e reconhecer que Deus, do jeito dele, ele tem uma forma de te perdoar, para que você não vá para o inferno, para que você não fique eternamente separado dele. Então a fé salvífica nos leva para o altar do sacrifício, aonde nós confessamos os nossos pecados, aonde nós recebemos o perdão e a graça de Deus, e humildemente nós adoramos a Deus com gratidão por sua infinita graça. Agora ele fala de Enoque. Ele falou de Abel, agora ele vai falar de Enoque. Quem foi Enoque? Quem foi Enoque? Quem é o personagem sobre o qual nós vamos falar bastante aqui nesta noite? Enoque é um homem que viveu bastante. Ele viveu 365 anos, como as pessoas do seu tempo viviam bastante. Mas a Bíblia resume sua história em apenas 9 versículos. E esses versículos se encontram em Gênesis, Hebreus e Judas. Nós vamos ver os 3 textos rapidamente. Apenas 9 versículos resumem a história de um homem que viveu 365 anos, e dá um relatório bonito da vida desse homem. Enoque, esse nome Enoque significa aquele que foi consagrado. Enoque nasceu na 7ª geração depois de Adão. Imagina, Adão e Eva, daí vem uma geração, outra geração, a 7ª geração nasceu Enoque. Ele está meio próximo de Adão, mas não tão próximo assim. Enoque, ele foi o filho de Jared, pai de Matusalém, avô de Lameque e bisavô de Noé. Enoque, ele agradou tanto a Deus, que chegou um dia que Deus o levou para si, ele não viu a morte. Tudo indica, pelo que eu estudei aqui, que o Enoque, ele não foi uma pessoa extraordinária, ele foi uma pessoa comum. Ele não foi um grande líder como Moisés, ele não foi um grande administrador como o Daniel. Ele foi uma pessoa comum. Ele teve filhos, teve esposa, ele teve o seu emprego, ele era uma pessoa comum. Tudo indica que ele, Enoque, nunca fez algo de
super extraordinário. Ele não foi uma pessoa extraordinária, mas ele foi uma pessoa comum que tinha fé num Deus extraordinário. E o autor sagrado colocou o exemplo dele aqui para falar: você também, você não precisa ser uma pessoa extraordinária dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, dentro de Tupã, dentro do estado de São Paulo, mas você pondo a sua fé simples, pequena, no Deus extraordinário, Deus te promove, Deus te abençoa, Ele te honra. Você vai morrer, os seus netos vão estar falando do seu testemunho, os seus bisnetos vão estar lembrando de você com orgulho. Ele tinha uma fé firme em Deus. Essa fé, eu vou explicar hoje à noite, não é uma fé como o povo fala por aí, não. É uma fé sobrenatural, é uma fé dada por Deus, é uma fé que agrada a Deus, é uma fé que salva a pessoa completamente. É a fé que você precisa ter certeza que você tem. E se você não tem, você precisa buscar, você precisa receber, você precisa desfrutar dessa fé. Muitos que estão me ouvindo aqui pela televisão, pela internet, já foram agraciados com essa fé. A gente percebe, a gente conhece você, a gente vê que você já foi agraciado com esta fé que tem transformado a sua vida. Mas outros de vocês, eu não sei se você tem essa fé salvífica, fé que leva o pecador para o céu ou não. Como saber? Como saber? Vamos ao estudo desta noite. Vamos começar com o verso que nós lemos, que afirma que a fé que salva, a fé verdadeira, a fé salvífica, ela agrada a Deus. Mas tem uma outra fé que não agrada a Deus. Qual a diferença da fé que não agrada a Deus e qual as marcas da fé que agrada a Deus? E você vai poder se avaliar. Vai ter gente que vai sair daqui hoje bem contente, falando: uau, que bênção, eu estou salvo, a minha fé é salvífica. Outros vão sair daqui alertados: eu preciso correr atrás dessa fé, eu preciso buscar a Deus por essa fé. Eu tenho uma fé que é meia boca, não vai me levar para o céu. E que tristeza você viver com uma fé meia boca. O texto que nós lemos fala assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Hebreus 11, né? Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado por Deus, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. A fé salvífica, eu vou resumir esse ponto dizendo isso: a fé salvífica que agrada a Deus é mais do que acreditar em Deus. A fé salvífica que leva a pessoa ao céu, que transforma nossas vidas, é mais do que um mero acreditar em Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: que na melhor das hipóteses, antes de Enoque receber do Espírito Santo, através da palavra de Deus, receber esta fé sobrenatural, Enoque apenas acreditava em Deus. Mas depois que o Espírito Santo tocou o seu coração, como eu espero que ele toque o coração de pessoas aqui hoje à noite, orei por isso. Talvez tem gente aqui que eu tenho certeza que não tem essa fé salvífica, mas eu espero que através dessa palavra de hoje, o Espírito Santo esteja tocando corações e fazendo milagres em vidas aqui. Quando o Espírito Santo fez isso na vida de Enoque, ele passou não só a acreditar que Deus existe, mas ele passou a crer que Deus existe, e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Qual que é a diferença entre acreditar em Deus e crer em Deus? É uma grande diferença. Mas as pessoas misturam isso no evangelismo. Quer um exemplo? Um namoradinho, um menino, um homem aí que namora uma moça, tal, sai com ela todo sábado para jantar fora. Começou o namoro, e ele não pensa em casamento, não. Se você falar para ele: você acredita nessa moça? Ele acredita, tanto é que ele sai com ela. Mas ele vai só provar que ele tem fé nela o dia que ele fala: olha, essa moça é tão legal que eu quero casar-me com ela, e eu vou propor para ela uma data para nós nos casar. O namorado, ele acredita na namorada, mas somente o noivo que chega com proposta de casamento tem fé na noiva. Isso é fé. Fé é você amar uma pessoa, confiar tanto numa pessoa ao ponto de apostar sua vida naquela pessoa, se ligando a ela através de um relacionamento tão profundo quanto um casamento.
Charles Haddon Spurgeon falou que ele trabalhou muito em casas de detenção. Ele talvez foi capelão, foi fazer cultos em presídios na Inglaterra, onde ele morava. E ele falou, interessante, 98% dos presidiários para quem eu pregava diziam acreditar na Bíblia, mesmo antes de serem presos e cair lá dentro daquela casa. Acreditavam na Bíblia, mas estavam ali presos, porque viveram de forma totalmente contrária à vontade de Deus. Todos os brasileiros, 98% deles acreditam em Deus, gente. Por isso, o método de evangelismo que nós usamos, nós temos que tomar cuidado. Você fala para o brasileiro, olha, então Jesus morreu na cruz por você, ele é a pessoa que pode resolver seus problemas, ele pode te salvar, ele pode te levar ao céu. Você é pecador, você precisa crer em Jesus apenas, e ele te salva, pela sua fé você será salvo. Creia em Jesus, faça uma oração comigo. O brasileiro vai falar, eu acredito em Jesus, e às vezes ele até usa a palavra, eu tenho fé em Jesus. E ele vai orar com você, e você vai falar, você agora é salvo, mas ele não é salvo, porque ele não foi regenerado, ele não recebeu a fé salvífica, ele apenas acredita, e acreditar só, não adianta, o diabo também acredita. Está cheio de gente na igreja que foi batizado, porque acredita em Jesus, acredita no plano de salvação, mas não tem a fé salvífica, que o leva a falar, eu quero casar-me com Jesus, eu quero passar com ele o resto da eternidade, eu quero aqui no mundo já andar com ele, segunda a segunda, e não só domingo à noite para o culto. Enoque um dia na sua vida ele foi tocado por Deus. Ele estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, mas um dia o Espírito Santo o despertou, e ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Ele passou não só a acreditar em Deus, ele passou a ter certeza e convicção de que Deus existe, e de que Deus é bondoso, que vale a pena se aproximar desse Deus no dia a dia. E então ele passou a desejar e a buscar a presença de Deus no seu dia a dia. A Bíblia fala que Enoque então passou a andar com Deus. Você, meu ouvinte, você acredita em Deus ou você crê em Deus? Crer em Deus não tem nada a ver com prova científica. Tem crente que fica tentando, eu mesmo já fiquei tentando ir na ciência para buscar provas da existência de Deus, para então fortalecer a fé de pessoas para quem eu ensino. E eu até no meu curso de discipulado, a primeira lição, eu pego várias evidências para crermos que Deus existe, várias evidências que a gente observa ao nosso redor, na natureza mesmo, que provam a existência de Deus, mas cientificamente não tem como provar que Deus existe, cientificamente não tem como provar que Ele não existe. Se você é um ateu, você tem que ser um ateu pela fé. Se você é um crente, você tem que ser um crente pela fé. Por quê? Porque a ciência, ela trabalha a partir do quê? A ciência só trabalha com aquilo que pode ser repetido em forma de experimento dentro de um laboratório ou fora de um laboratório. Se você não pode repetir uma experiência para provar aquela experiência, então a ciência fala com coisas que aconteceram no passado, que não dá para repetir, a gente não vai trabalhar. Então até o ateu, ele vive pela fé no seu ateísmo, e o crente vive pela sua fé que Deus existe, e que Deus é bondoso, e que vale a pena buscá-lo, vale a pena desejá-lo, vale a pena andar na sua presença. E é esta fé que agrada a Deus, não é acreditar que Deus existe, mas é você confiar, você abraçar Deus, sua mensagem, sua palavra, suas verdades, seus caminhos, com todo o seu coração. Isso é a fé que salva, essa é a fé que agrada a Deus. Você já foi agraciado com esta fé? Responda para você mesmo, você já foi agraciado com essa fé? Ou você é uma pessoa que acredita em Deus apenas? Se você apenas acredita em Deus, olha, é um bom começo. Tanto é que você, talvez porque acreditar, você está aqui ouvindo essa palavra com certo respeito, com atenção, e que bom, os irmãos estão orando para que o Espírito Santo transforme esse acreditar em fé no seu coração aqui hoje à noite, ou durante a próxima semana, ou nos próximos meses, mas que você não morra só com acreditando, chegar no inferno para encontrar o diabo que também acredita em Deus, mas que você venha a ter a fé salvífica, que o leva a confiar, a desejar entrar num relacionamento profundo com esse Deus, tipo casamento.
Interessante que a Bíblia usa essa analogia de casamento. Jesus Cristo é o noivo e nós, igreja, pecadores salvos por sua graça, somos suas noivas. Vamos nos casar e morar com Ele eternamente. Nada de sexo, nada, não esquece esse aspecto sexual de um romance, mas a figura de um casamento, de um noivado de casamento, é a figura que fala de um relacionamento profundo, de união profunda, que nunca termina. Por isso que a Bíblia ensina que no casamento sério é até que a morte o separe. Em segundo lugar, a fé salvífica nos leva a andar com Deus. A fé salvífica leva você não só a acreditar em Deus e admirá-lo de vez em quando, e ter um certo respeito por Ele, mas ela leva você a andar com Deus. Aí nós vamos para Gênesis. Em Gênesis nós temos a história do Enoque. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 5, versículo 18. Gênesis 5, versículo 18. A fé salvífica nos leva a andar com Deus. Depois, domingo à noite, você volta para casa com Deus. Você vai trabalhar amanhã com Deus. Você vai à noite, sei lá, eu tenho um happy hour com Deus. Você vai namorar com Deus. Você vai pagar as contas com Deus. Você vai disciplinar seu filho com Deus. Você anda com Deus. É um relacionamento constante. Gênesis 5,18 fala: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Até aí. Como todos nós, meus irmãos, Enoque não nasceu puro, perfeito, santo, salvo. Enoque não nasceu temente a Deus. Enoque não nasceu desejando já naturalmente viver para a glória de Deus, desejando buscar a Deus com todo o seu coração. Nos primeiros 65 anos da sua vida, ele no máximo, como eu falei, ele acreditava que Deus existia, no máximo, no melhor das hipóteses. Nos primeiros 65 anos de vida, Enoque, talvez no melhor das hipóteses, era um crente como alguns da nossa igreja são, um crente domingueiro, que até tem uma fé em Deus, tal, mas na verdade vive para ele mesmo, vive para a sua própria glória e não para a glória de Deus. E como é diferente quando você pega um jovem, um adulto que vive para a glória de Deus e alguém que vive para a sua própria glória. A conversa é diferente. Você conversa com um cara que vive para a sua glória, normalmente ele está resmungando, ele está reclamando, ele está chateado, ele está frustrado, ou ele está alegre, feliz com coisas que ele conquistou e está conquistando para ele, o egoístão, o bonzão da história. Ele é o seu próprio herói. Quando você encontra com um camarada que vive para a glória de Deus, é diferente, é diferente. Ele está preocupado com o reino de Deus, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com a salvação das pessoas, ele está preocupado com aquele crente que está à deriva, ele está preocupado com aquele que se converteu agora, ele está preocupado com o reino de Deus, com a glória de Deus, ele está preocupado com a palavra de Deus e com uma série de coisas. É diferente. A pergunta é: você vive para a glória de Deus, ou você é como Enoque até os 65 anos, vivendo para você mesmo? E por isso que você reclama, por isso que você se vangloria e tudo mais, e fala tanto de você mesmo. Nos primeiros 65 anos, o texto fala que Enoque viveu do seu jeito, mas alguma coisa aconteceu na vida de Enoque, quando ele teve um filho, e esse filho ele deu o nome de Matusalém, versículo 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Duas coisas que eu como pastor tenho percebido que Deus usa para despertar nas pessoas uma seriedade para com as coisas de Deus. Primeira, casamento. Podia falar três coisas. Primeiro, casamento. Segunda, doença. A pessoa contrai uma doença séria que vai deixá-lo meio que, sabe, sempre com medinho da morte. A pessoa pega mais firme com Deus. Tem doença que é uma bênção, gente. É uma bênção. A gente fica pedindo para Deus curar. Você vê que Paulo pediu para Deus curar. Deus falou: não, sem essa doença você vai ficar muito folgado, muito espiritualmente muito orgulhoso. Não, essa doença é para manter você de joelhos, humilde. Mas Deus usa normalmente casamento, porque a pessoa de repente está lá
sustentado pelo pai, a mãe e tal, daqui a pouco ele casa, ele vai para uma casa, ele tem que pagar o aluguel, ele tem agora alguém para quem que ele tem que também sustentar e prover, e cuidar e proteger. Então a pessoa começa a pegar mais firme com Deus, e quando nasce uma criança é outra experiência que normalmente leva alguns homens a acordar. Teve um pastor que falou um negócio assim: se um homem não acorda para uma vida mais séria com Deus quando tem uma criança, dificilmente ele vai despertar. Mas eu não chego a dizer isso não, eu creio que Deus é poderoso para despertar até um pai relapso, né? Até um pai relapso. Por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho com confiança que Deus pode agir quando Ele quiser e como Ele quiser. Mas o texto fala que quando nasce o Matusalém, esse homem passa a andar com Deus. Enfim, Enoque foi regenerado por Deus aos 65 anos de idade. Por isso ele passou a andar com Deus. Andar com Deus é viver diariamente em comunhão, em amizade com Deus. Você fala com Ele através da oração, não precisa parar para orar, fechar os olhos, Senhor Deus. Não, você está andando aqui, andando ali, está na avenida, aí você vai, na sua mente, você ao mesmo tempo que você olha o sinal, você dirige o carro, você está falando com Deus. Só que toma cuidado com isso, porque o Carlinhos, membro da nossa igreja aqui, outro dia estava tão entretido com Deus que acabou batendo no carro, né? Passou a tapuias direto. Então toma cuidado falando muito com Deus. Aí você tem que, falar: Senhor, me ajuda agora a me concentrar aqui, eu estou dirigindo, tem pessoas inocentes no meu caminho, eu posso machucá-las, tal. Mas Enoque, ele vivia em comunhão diária com Deus. Para andar com Deus, para você andar com Deus, você que está interessado nisso, outros de vocês já andam com Deus, para a gente andar com Deus, a gente tem que concordar com Deus, a gente tem que seguir o mesmo caminho, a mesma toada, as mesmas ideias, não é? A gente precisa abrir mão do nosso jeitão para se submeter ao jeitão de Deus, que é muito melhor do que o nosso, mas às vezes a gente não acha isso, a gente acha que o nosso caminho é melhor que o caminho de Deus, a gente acha que o caminho dos nossos amigos é melhor que o caminho de Deus. Mas para Amós 3,3 faz essa pergunta retórica: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? A resposta é: igreja, duas pessoas, vamos responder a pergunta do profeta Amós. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Não. Que joia, vocês estão acordados, vocês estão ligados. Aí, duas pessoas não andam juntas. O ser humano, enquanto ele não concorda com Deus, com a palavra de Deus, ele não vai querer andar com Deus, e nem Deus vai querer andar com ele. Não tem jeito. Não tem jeito da pessoa andar com Deus, andar com Cristo, enquanto ele não obedecer, por exemplo, aquela palavra de Cristo. Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Primeira coisa, para a pessoa andar com Cristo, ele precisa deixar a sua braveza para aprender com Cristo e aceitar de Cristo mansidão. Depois ele precisa deixar seu orgulho, prepotência. Todos nós nascemos com isso. Nós temos que deixar aquele pacote pesado do orgulho e da prepotência para aprender de Cristo a humildade. A humildade. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Eu imagino que Enoque, quando nasceu Matusalém, Deus toca seu coração, Deus fala com ele com poder, o Espírito Santo usa a palavra de Deus e nasce nele essa fé sobrenatural, essa fé maravilhosa que nos converte, que nos leva a crer que Deus existe, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então eu imagino que Enoque de repente começou a mudar as suas piadas, ele começou a mudar o seu jeito de falar, por causa dessa fé nova que ele havia recebido de Deus. Eu consigo ver Enoque 6.000 anos atrás, jogando fora uns DVDs e comprando uns outros que agradam a Deus. Eu vejo Enoque, ele perdendo algumas amizades lá onde ele morava e se aproximando de pessoas fiéis a Deus, tendo amizade com gente que leva a Deus a sério. Eu vejo Enoque cancelando a assinatura da revista Playboy, falando para a esposa: olha, não preciso mais disso, eu forcei a barra para você aceitar isso como coisa de homem, mas eu estou vendo que isso aí não agrada a Deus, eu vou comprar uns livros da Fiel lá com o Jurandir na igreja.
Eu vejo Enoque parando de ir para a cama com Jô Soares para falar: mulher, vamos para a cama junto, vamos ler um texto da Bíblia junto, vamos ler a Bíblia de capa a capa, tira 2, 3 capítulos por dia, vamos orar juntos antes de dormir e tudo mais. Eu vejo Enoque perdoando os seus ofensores, eu vejo Enoque pedindo perdão para aqueles que ele ofendeu, coisa que ele nunca fez antes, agora ele está fazendo. Eu vejo Enoque, a partir do dia que Deus tocou seu coração, indo atrás de um credor que já havia desistido de receber dinheiro dele que ele devia, e Enoque indo atrás do cara, assustando o camarada. Enoque, o que você está fazendo aqui? Cara, eu vim aqui para a gente fazer um acerto, eu preciso te pagar, eu não posso continuar ignorando. Deus tem sido tão especial para mim, e Deus está mudando meu jeito de viver, cara. Deus está me chamando para vir aqui acertar com você. Vamos fazer um acerto aí, nem que for R$20 por mês, mas eu pago o resto da vida, mas eu pago isso para você. Eu quero que você saiba que eu quero fazer o certo, eu sou do Senhor agora. Irmãos, como é triste ver tantos evangélicos no Brasil caloteiros. Como é triste. Tem uma piada que saiu, a gente ri, mas na verdade devia chorar. Olha a piada como vai. Crente caloteiro, ele está em frente à Casa Bahia, olhando na calçada, olhando aquela televisãozona de 50, 60 polegadas, 3D, a Copa chegando, e o vendedor conhece ele, chega perto, fica olhando para ele, e ele fala assim, mostrando aquela televisãozona de R$7.800, em nome de Jesus eu vou comprar essa televisão. O vendedor: cara, você já sujou seu nome, vai sujar o nome todo de Jesus também? Como é triste. Nós estamos no Brasil evangelicalizado de um jeito ruim. A última que eu recebi agora é Balada Gospel, Igreja Batista lá do lado de São Paulo. Balada Gospel. A igreja, já que não tem mais o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, agora vamos fazer igual o mundo faz, para atrair crentes carnais para dentro dos nossos salões. Mas eu vejo o Enoque depois que Deus tocou o seu coração, eu vejo ele se desiludindo com esses papos de política, de futebol, entusiasmando-se com o poder do Evangelho, com o crescimento da igreja, com os pequenos avanços do reino de Deus no seu estado, no seu país. Eu vejo Enoque tendo mais prazer num culto de louvor a Deus do que num banquete com os famosos vaidosos desse mundo. Quando eu vejo um crente muito empolgadinho, porque ele está indo numa festa onde vai ter comida de primeira e vai ter uns caras importantes, eu fico triste de ver o crente tão empolgadinho com esse tipo de coisa, e às vezes para ir nessa porcaria desse banquete, com os bambambãs aqui da cidade, ele deixa de vir no culto, ele deixa de estar no seu ministério. Irmãos, eu jamais, antes de ser pastor, eu jamais troquei culto de louvor a Deus, tempo com os irmãos, por causa de festa mundana, por causa de estar junto de um artista, junto de um cara famoso. Para com isso. Eu não gosto nem de tirar fotografia com famosos. Eu acho isso uma idolatria, eu acho isso uma fraqueza espiritual. O camarada querer pôr na casa dele: eu estou aqui ao lado do... Fala um artista aí. Cada um preenche com o seu gosto, né? Se eu falar Roberto Carlos aqui, vocês vão me chamar de velho. E quem for tirar fotografia com ele tem que tirar logo, porque está acabando o reinado dele. A fé que agrada a Deus muda nossos valores e nosso jeito de falar. Muda. Você já foi agraciado com essa fé? Ou você é um crente de rótulo, um crente que está vivendo um cristianismo fraco, um cristianismo que não realiza, um cristianismo meia boca, e por isso que você acha que esse negócio de igreja, de Deus, de Bíblia, isso aí, eu não consigo largar, mas também não consigo agarrar não. É porque você não tem a fé salvífica ainda, meu filho. Terceiro lugar, a fé salvífica nos leva a não se conformar com esse mundo. A fé salvífica nos leva a não se conformar com o jeitão da nossa cultura, com a música, com as conversas, com os valores desse mundo. Enoque viveu em dias difíceis, gente. Eu vou colocar no quadro para você aqui, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, que descreve os dias de Enoque como eram.
Versículo 5 fala: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha para esse texto, veja a intensidade dessa análise divina. As palavras toda, as palavras sempre e somente, não deixam espaço para nenhum tipo de remorso, arrependimento, não deixa espaço para um mínimo de ética e moral. A situação nos dias de Enoque era terrível, a imoralidade era a regra, a maldade era o padrão e a violência era a norma. Porém, Enoque não se conformou com a situação. Tudo era normal, as pessoas achavam tudo bacana, tudo normal, falar palavrão, trair a mulher, ir em balada, encher a cara, todo tipo de perversidade. Mas Enoque não se conformou com aquilo, ele bateu de frente. Judas só tem um capítulo, Judas versículo 14 e 15 dizem assim, está no quadro para você ver. Olha o que Judas fala sobre Enoque, dentro daquela sociedade pervertida, como a nossa. Fala assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca desses homens pervertidos e maus, dizendo assim: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque, quando podia, ele falava contra os perversos e suas perversidades, anunciando um julgamento por vir que estava para acontecer, falando: vocês cuidado, vocês estão brincando com fogo, vocês estão brincando com fogo e fogo consumidor. O julgamento do Senhor está chegando, vocês não estão ficando mais novos, estão ficando mais velhos. Se o julgamento não chegar enquanto você está vivo, você vai direto para o trono do juízo de Deus. Abra os olhos. Ele alertava os perversos dos seus dias a não se acomodar na sua perversidade. Enoque batia de frente, ele falava contra a imoralidade, ele falava contra a corrupção, contra a irreverência, contra a vaidade, o secularismo dos seus conterrâneos. Uma coisa que eu aprendi nesse sermão, ao preparar esse sermão, presta atenção: tudo indica que quando Deus foi abençoar Enoque com o primeiro filho dele, Matusalém, Deus, assim como ele falou com Noé, olha, a perversidade da raça humana está tamanha que eu estou arrependido de ter criado os homens, o negócio está feio, eu vou mandar um dilúvio. Eu estou contando para você esse segredo, vai vir um julgamento da pesada. E tudo indica que Deus fez a mesma coisa com Enoque. Deus conversou com Enoque. Deus, ao ter uma experiência, a dar a Enoque uma experiência com ele mesmo, Deus revelou alguns segredos para Enoque sobre sua tristeza com a pecaminosidade rampante dos dias de Enoque, e sobre esse julgamento que estava por vir, o dilúvio que estava por vir. Sabe por que eu desconfio disso? Porque ele deu ao seu filho, seu primeiro filho, o nome de Matusalém. E sabe o que significa Matusalém? Matusalém significa: quando este morrer, então virá. Você imagina, nasce um filho, você dá um nome que tem esse significado? Parece que ele teve uma experiência com Deus, Deus revelou para ele sobre o dilúvio que estava por vir, que Deus ia dar um basta na perversidade, na bagunça, no oba-oba dos homens. E Enoque falou: ok, esse filho, ele ficou tão impactado, o nome desse filho vai marcar essa experiência que eu tive com Deus. Quando este morrer, então virá. Isso é o significado de Matusalém. Mas é interessante que você fazendo umas continhas, você descobre o seguinte, que se você contar a criação de Adão como sendo o ano primeiro, até se pegar as genealogias e olhar quando é que nasce o Enoque, quando é que nasce o Matusalém, você descobre que o Matusalém nasceu no ano 687 depois de Adão, e ele viveu 969 anos. Matusalém foi o homem que mais viveu, 969, marca esse número. O homem que mais viveu nos tempos antigos foi Matusalém.
Ele nasceu em 687 e viveu 969, matemáticos. Ele morreu então no ano 1656. Ok, guarda esse número. Matusalém nasceu em 687 e morreu em 1656 depois de Adão. Noé, a Bíblia fala que nasceu no ano 1056. E a Bíblia fala que Noé viu o dilúvio quando ele tinha 600 anos. O dilúvio começou quando Noé fez 600 anos de vida. Logo, o dilúvio aconteceu no ano de 1656, no ano da morte de Matusalém. Deus havia revelado para Enoque: olha, eu não estou contente com essa bagunça, com essa corrupção, com essa sem vergonhice da sociedade, não aguento mais isso, eu vou te dar um filho, quando esse filho morrer, virá então o dilúvio, virá o meu julgamento. E Enoque creu nisso, ele levou essa profecia de Deus a sério, por isso que ele santificou sua vida, deu o nome de Matusalém para o seu filho. E ele imagina, quando esse filho ficava doente, pegava uma gripe forte, tinha que ser levado no São Francisco ou na Santa Casa, Enoque fala: caramba, será que vai vir agora o julgamento de Deus? Será que meu filho vai morrer dessa gripe, vai morrer dessa febre, vai morrer desse mal? Então Enoque ficava de olho no filho, porque o dia que o filho morrer, viria o julgamento. Mas o filho não morreu, mas Enoque, até o fim, ele permaneceu firme com Deus. Veja essa aplicação que eu vou fazer com você agora. No Novo Testamento, e através do Novo Testamento, Deus fala comigo e com você, discípulo de Cristo, que nós também estamos vivendo em dias terríveis, em dias onde a perversidade, corrupção e imoralidade estão em alta. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo, está lá aqui no telão, me acompanha. O texto sagrado fala para nós assim: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa é a situação dos últimos dias, dias dos quais nós estamos vivendo. Deus está por aqui com a nossa imoralidade, a imoralidade da nossa sociedade. Deus está por aqui com a corrupção dos nossos políticos e dos nossos empresários e empregados também. Ontem, conversando com um dono de uma pizzaria aqui, ele não tem mais pizzaria, ele tem só um delivery. Antes ele tinha um restaurante com bastante garçons. Ele falou: você ganha muito mais dinheiro tendo as mesas e servindo as pessoas ali. Ele falou: mas eu parei com isso, eu ganho muito menos, mas eu tenho mais paz, é mais tranquilidade. E ele falou: um dos problemas quando você tem garçons, vários trabalhando para você, e gente para lavar prato, muita gente trabalhando, você tem, ele só fez esse sinal aqui, já entendi tudo. A noite vai, é meia-noite. Ele falou bem assim, ele falou: 10h30 chega o pessoal da Batista, enche, daí lá para meia-noite eles vão embora, daqui a pouco começa a chegar só curva de rio. Mas é assim que está a nossa sociedade. Está feio o negócio, está feio. Aqui o texto, quando descreve os homens dos últimos dias, fala: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso aí está falando de gente que é tudo isso que o texto falou, mas está dentro da igreja, que não nega que Deus existe. É gente que tem aparência de ser crente, mas na verdade é igual aos outros, tendo aparência de cristão, carregando a Bíblia, indo para o culto, cantando, batendo palma, mas negando o poder do Evangelho, que é no dia a dia, é na vida, é nos relacionamentos, é na conversa, é na honestidade. Essas pessoas dentro da igreja, por isso que passaram na internet assim, uma igreja cheia, falando assim, show gospel, depois uma igreja vazia com 3, 4, falar culto de oração. Que tristeza.
São pessoas que acreditam em Deus, e até foram batizados, e acham que são salvos, têm uma fé meia boca, eles acreditam, eles não têm confiança no Senhor, não levam Deus a sério. Jesus Cristo nos falou, então a Bíblia fala no Novo Testamento, igual Deus falou com Enoque: olha, eu não estou contente com a situação, a perversidade é grande, a corrupção é terrível. E a Bíblia no Novo Testamento fala para nós: olha, a mesma coisa, Deus também não está contente com essa sociedade aqui de Tupã, não está contente com essas baladas da moçada, e o mesmo jeito que o pessoal de mais adulto, que não vai em balada, está vivendo, traindo suas esposas, e esposas traindo seus maridos, e essa vida pervertida que muitos tupanenses, Deus não está contente com isso, aqui nessa cidade, e no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Diz que a televisão nunca esteve tão suja nos Estados Unidos como é hoje. Quando eu ia para os Estados Unidos em 1985, em 1980 fui lá, gente, a televisão dos Estados Unidos parecia para criancinha, não tinha nada de sexo, nada. Eu volto lá hoje, o negócio está terrível lá, está pior do que aqui. Mas Jesus Cristo, então, o Novo Testamento nos alerta da decadência moral dos nossos dias. O que mais que o Novo Testamento nos alerta? O próprio Jesus nos alerta que Ele está para chegar, Ele está para voltar outra vez, Jesus anuncia o fim dos tempos, o juízo final. Da mesma forma como Deus falou com Enoque sobre o julgamento que está por vir, Jesus Cristo fala conosco, Ele nos confidencia, seus discípulos: olha, eu vou acabar com essa bagunça que está aí, eu voltarei outra vez, e vai ter um juízo final. E Jesus até nos deu os sinais da sua vinda, para a gente ficar esperto. Lá em Mateus 24, eu coloquei aqui num quadro, os sinais da vinda de Cristo. Jesus falou: você vai saber que a minha volta está se aproximando, porque você vai notar um aumento, uma proliferação, uma intensificação de guerras e rumores de guerras. Segunda coisa, fomes e terremotos. Terceira coisa, perseguição religiosa. Quarta coisa, falsos profetas vão se multiplicar. Os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A proliferação da maldade, o esfriamento do amor, a propagação do evangelho, por último. Eu já preguei sobre isso aqui, eu sou tentado a pregar outra vez, mas eu vou só fazer 2 comentários aqui. Deixa aí essas coisas aí. O aumento, a proliferação de guerras e rumores de guerras. As guerras estão aumentando a cada século, não estão diminuindo. Fomes e terremotos. Ontem mesmo eu vi no History Channel que os furacões triplicaram em número nos últimos 40 anos. Furacão Katrina e não sei o que tem. Então, eles estão se triplicando. Jesus estava certo, ele falou: isso é sinal do fim dos tempos. Perseguição religiosa, falsos profetas, maldade e esfriamento do amor. Sabe que eu vi uma reportagem com cantores populares, de música sertaneja, de música popular, que o povo gosta desses cantores que fazem grandes shows, Luan Santana e outros. E na entrevista, o camarada falou assim: Luan Santana, Luan Santana não, ele falou com aquele outro, Michel Teló, essa música que fez tanto sucesso, te levou para a Europa tal, como é que você compara essa música com as músicas de Caetano, de Gil, de outros grandes cantores da MPB? Eu falei: a gente tem que fazer a nossa música, não dá para comparar com a deles em poesia, nada, mas a gente tem que fazer o que o povo quer. Daí um cantor desses famosos falou o seguinte: fulano, sabe, se a gente numa balada de sabadão à noite, sexta à noite, se a gente começar a cantar música romântica, de amor, a galera, a moçada começa a gritar e vaiar. Eles querem música que fala de safadeza, não música que fala de amor, com seriedade, com respeito, com fidelidade. Esse tipo de música eles não querem. Eles querem música que fala de safadeza. É eu com várias na mesma noite. Isso mostra a podridão da nossa sociedade. Mas Jesus falou: quando finalmente o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando eu era criança eu falava: vai demorar muito, porque falta muitas nações para serem alcançadas. Pá, vem a internet, pá, vem os satélites. Hoje
As porcarias, a pornografia está se espalhando em tudo quanto é lugar, mas o evangelho também está se espalhando em tudo quanto é lugar. Ninguém quase tem mais, daqui 10, 20 anos, tem razão de falar que eu não tenho chance de ouvir o evangelho. Está aí, está na internet para quem quiser. Nosso culto está na internet, indo para qualquer lugar do mundo. Escute o alerta de Jesus. O mesmo alerta talvez que Deus deu para Enoque, e levou Enoque a ficar esperto e andar com Deus, e não se engraçar com o pecado e os prazeres do pecado do seu dia, com os bambambãs do seu dia. Olha o alerta de Jesus para mim e para você. Ele fala assim, lá em Mateus, ele fala: quanto ao dia e à hora da minha volta e do juízo final, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, na segunda volta de Jesus Cristo a esse mundo. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, disse Jesus, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Enoque ficou esperto, andando com Deus por 300 anos. Vocês fiquem espertos. Aqueles que têm fé salvífica, eles ficam espertos, eles estão preparados. Esse é o ponto de Hebreus, voltando para Hebreus, quando fala da fé salvífica. Enoque pela fé agradou a Deus, porque através da sua fé salvífica, ele percebeu que nós estamos vivendo em dias terríveis. Você percebe isso, meu amigo? Irmão, você está meio que tranquilão, só preocupado em ganhar mais, tal, e achando que tudo é meio que normal, e que, não está tudo normal, a coisa está feia, nós estamos próximos do fim. Até incrédulos percebem que o mundo fede, em termos de ética e moral e espiritualidade. Eu peguei essa semana o resumo de um livro, chamado A Civilização do Espetáculo, escrito por um Nobel da literatura. O nome desse homem é Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa, Nobel da literatura. Olha o que ele escreve. O título do livro é A Civilização do Espetáculo. Eu coloco para vocês acompanhar a leitura. Eu vou ler lento para você. Eu sei que primeira vista é meio complicado para alguns entender o que ele está falando, mas presta atenção. Ele falou assim: a frivolidade dos meios audiovisuais, que é a televisão, cinema, internet, subjuga a palavra e o pensamento. Muita televisão, internet, televisão, leva a pessoa a não pensar muito e ficar ruim de se expressar. Como consequência, o jornalismo persegue a fofoca e o escândalo. Já que as pessoas não querem pensar mais, o jornalismo fica perseguindo coisa rasa, de gente que não lê, de gente que não pensa. O que é? Fofoca e escândalo. A literatura é dominada por best-sellers light, sabe, que não tem profundidade. As artes plásticas vivem sob o império de mistificadores e picaretas. A política se pauta mais pela aparência publicitária do que por ideias. E o erotismo degenera em pornografia. O que passa na novela das 8 hoje era pornografia 50 anos atrás, quando eu estava nascendo. Se passassem as imagens tórridas entre casais, entre lésbicas e homossexuais na televisão, isso naquele tempo dava cadeia, 50 anos atrás. Era coisa que até os pervertidos ficariam ruborizados, ficariam envergonhados e vermelhos no rosto. Mas vai mexendo com o pecado, vai se acostumando. É igual a pessoa que mora perto do lixão. Você vai visitar essa pessoa, você chega lá: credo, como é que você consegue morar aqui? Ele fala: não, a gente acostuma. Eu até trouxe um pouquinho para o fundo do quintal aqui, eu deixo para dormir, eu abro a janela, vem aquela brisa do lixão. A gente acostuma. O ser humano, ele é adaptável. E ele se acostuma com o lixo.
Mas a pessoa que tem a fé salvífica começa a andar com Deus, começa a andar com aquele que é puro, que é santo, que é perfeito, que é honesto, que é justo, que é amoroso. Ele vai se desacostumando com a sujeira desse mundo, ele vai se escandalizando com as coisas. Aquele que tem fé salvífica, ele está preparado, ele percebe que estamos vivendo nos últimos dias. Ele não se conforma com o pecado ao seu redor, ele busca a sua própria santificação, ele clama, ele fala com os seus amigos para se arrepender dos seus pecados e voltarem-se a Deus. Ele evangeliza as pessoas, numa boa, sem ser chato, sem ser pedante, sem ficar pegando no pé, mas ele fala com as pessoas, como Enoque falava. É verdade. Para encerrar, vou falar o seguinte para vocês. Versículo bem conhecido. Parece que não tem nada a ver, mas presta atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça junto com os demais, no dia do juízo final, mas tenha a vida eterna. Apenas creia em Jesus, diz o versículo, apenas creia em Jesus, você tem perdão dos pecados, reconciliação com Deus, vida eterna garantida. Essa é uma mensagem evangélica, bíblica, certa. Mas esse crer em Jesus não é apenas acreditar. Por favor, não passa para as pessoas que você está evangelizando, não passa para o seu filho, é só acreditar em Deus, acredita em Jesus, faz uma oraçãozinha comigo, Ele vai fazer, você vai achar que ele está salvo, mas se ele não foi regenerado, ele só acredita, ele não vai conseguir crer. Crer é mais do que acreditar, crer é aquilo que leva você a confiar, a se entregar, a abraçar com o seu coração, Deus, Jesus, o Evangelho, a sua palavra, o seu reino. O crer que fala em João 3,16 é um crer que leva você a querer andar com Deus, mesmo que tenha que perder os amiguinhos de Tupã. O crer de João 3,16 é um crer que leva você a não se conformar com a bagunça, com o carnaval, com as besteiras da televisão e na internet. O crer que fala em João 3,16 é um crer que leva você a querer falar de Jesus para os perdidos. Eu fiquei muito feliz de ver hoje pela manhã uma irmã que ela nem é batizada ainda, nem faz parte da igreja, mas ela está vindo há pouco tempo e já está trazendo visitantes, pessoas que trabalham com ela, está trazendo para a igreja, para Cristo. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus, tem uma fé salvífica, ele quer falar para os outros, ele não consegue ficar tranquilo e falar aos outros que se dane, eu sou salvo, não consegue pensar desse jeito. E a apatia de alguns para com os perdidos revela que você apenas acredita em Deus, você não crê, você está indo para o inferno ainda, dentro da igreja. Esta fé que fala João 3,16, apenas creia e você tem a vida eterna, essa fé não é acreditar, é uma fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural, é uma fé, é um presente de Deus, como nós estudamos há 2 domingos atrás. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. O pecador não nasce com isto. Tiago fala que todo dom perfeito vem do Pai. Fé é dom, e é um dom perfeito. Ela salva, ela transforma. Isso não vem do homem, isso não vem do pastor, isso não vem de um grupo de músicas, isso não pode vir de você mesmo. É dom, a fé é dom de Deus, vem de Deus. Por isso que você tem que fazer o quê? Se você não tem essa fé ainda, clame ao Senhor. Eu estou falando com você que está na igreja já há 30, 25 anos, há 40 anos, mas ainda é um crente capenga. Hoje à noite eu quero pedir para você, clame ao Senhor. Fala: Senhor, me dá a fé de Enoque, me dá a fé que transforma, Deus, me dá uma fé que me leva a querer andar contigo, a não ter prazer nas coisas erradas desse mundo, mas querer viver para a tua glória, para a tua justiça. Você não tem essa fé ainda, você é um crente capenga há 40 anos, clame a Jesus. Fé é dom de Deus, peça que Ele te dê essa fé. Eu gosto do texto de Marcos capítulo 9, versículo 24, o grupo de louvor pode ir vindo aqui. Marcos 9, 24, tem um pai que tem um filho endemoniado, ele não sabe o que fazer, o menino desde nascença se joga no fogo, os demônios tentam destruir a vida daquele menino,
e ele ouve falar de Jesus, ele leva aquela criança a Jesus, ou ele vai até Jesus e pede: Jesus, tem misericórdia de nós, porque não é só o menino que sofre. Quando um menino está nas mãos do diabo, a mãe sofre, o pai sofre, os tios sofrem, todo mundo sofre quando alguém está se agarrando com o diabo, e sendo agarrado pelo diabo. E o diabo, ele agarra mais, não é quando a pessoa é endemoniada. Na minha opinião, o diabo engana mais, é quando a pessoa não fica tonto, louco, maluco, mas é quando o jovem, o filho, ele acha normal, mas ele é ingrato, ele é frio, ele gosta de coisa errada, ele gosta de ouvir música mundana, ele gosta de valores desse mundo. Aí que está na mão do diabo mesmo, aí que está, porque a gente fala, não está endemoniado, mas está endemoniado, porque quem não é por Jesus é contra Jesus. Só tem dois senhores, só tem a luz e as trevas, ou você é do Senhor ou você é do diabo. Mas aqui esse pai tinha um filho que, além de estar nas mãos do diabo, era um filho endemoniado. E ele chega e fala para Jesus o quê? Jesus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia de mim, da minha esposa. Lá em casa está todo mundo sofrendo. Jesus, você pode. E Jesus fala: você acredita? Você crê? Você confia? E ele fala: eu queria acreditar. Ó Jesus, ajuda a minha incredulidade. Jesus, minha fé é fraquinha, uma hora acredito, outra hora eu não acredito, uma hora eu confio, outra hora eu não confio. Oh Jesus, eu preciso de você até mesmo para crer em você e receber a tua bênção. É isso que eu estou falando aqui. Você que tem uma fé fraquinha, que uma hora crê, uma hora não crê, uma hora leva a sério, uma hora não leva a sério, clare para Jesus, se aproxima dele, vem a cultos como esse e fala: oh Espírito Santo, me visita. Opera o milagre da regeneração em mim, que inclui uma fé que me leva a não me engraçar com o mundo como eu tenho me engraçado, uma fé que me leva a querer andar com Jesus, dia a dia, não só domingo à noite, dia a dia, andando com Deus, ao ponto de Deus começar a se agradar tanto de mim, dele querer me levar para a presença dele. Uma menina voltou da escola bíblica dominical, a mãe não pôde ir. E a mãe perguntou para a filhinha, enquanto ela fazia o almoço do domingo: o que é que você aprendeu na escola bíblica dominical? E a filhinha falou assim: hoje a professora, mãe, ensinou sobre um tal de Enoque. Enoque? Fala para mim então do Enoque, enquanto eu vou terminando o nosso almoço aqui. Eu falei: então mãe, o Enoque era um homem que ele viveu há muitos anos atrás. E Enoque, ele fez amizade com Deus, e ele começou a andar com Deus. E todo dia Deus passava na casa dele, disse a professora, e falava: Enoque, vamos dar uma volta? E o Enoque falou: vamos. E ele saía com Deus, e eles conversavam, eles trocavam segredos. O Enoque abriu o coração dele com Deus, Deus abriu o coração dele com Enoque. E daí Enoque voltava para casa. No outro dia Deus passava lá: e Enoque, vamos sair de novo? Vamos dar uma caminhada? E eles saíam e faziam aquela longa caminhada. E isso aconteceu por muitos anos, mãe. Enoque era amigão de Deus, Deus amigão de Enoque. E todos os dias então eles conversavam, eles davam risadas, eles compartilhavam seus planos, eles compartilhavam seus segredos. E um dia, mãe, Deus chegou para Enoque bem cedo e falou: Enoque, vamos sair hoje também comigo? E Enoque falou: vamos, pai, eu gosto de sair com o senhor, gostoso estar na tua presença, Deus. E Enoque foi. Só que Deus tinha uns planos, uns negócios para fazer muito longe da casa de Enoque. E andaram. Quando chegou lá para 5 da tarde, estava escurecendo, eles estavam muito longe da casa de Enoque. Não ia dar para voltar, mãe. Então Deus falou: Enoque, está muito longe da sua casa, está mais perto da minha do que da sua. Você não quer passar a noite na minha casa, não? E Enoque falou: ah, Deus, eu posso? Pode, se você quiser, vamos. E o Enoque foi. O Enoque foi, mãe. E ele gostou tanto da casa de Deus, ele não quis mais voltar, não. Gente, eu creio que essa interpretação infantil da história de Enoque explica algo que acontece com aquelas pessoas que realmente amam a Deus. Você começa a andar com Deus, começa a perder a graça. Como o irmão falou para mim esses dias, eu me desencantei com o futebol.
Antes eu gostava tanto de futebol, agora me desencantei. Eu tento até voltar a curtir a Copa, não consigo mais como eu curtia antes. Eu sei tanta falcatrua, tanta coisa ruim, já não. Eu me desencantei da política, eu me desencantei de um monte de coisas. Viagens, é legal, tá, mas eu me desencantei. Porque você começa a aproximar de Deus, você começa a criar uma expectativa maior do céu, daqueles irmãos seus que já foram, e você começa a se desarraigar e largar a mão das coisas dessa terra, desse mundo. Você começa a largar a mão dessa mesmice, desse negócio que a coisa vai melhorar e nunca melhora. E você começa a desejar a presença de Deus, e Deus desejar a sua presença. Chega um ponto que o cristão, ele ora: Senhor, me leva, quando o Senhor puder, quando o Senhor quiser, me leva, eu estou pronto, Senhor. Eu já fiz tanta coisa nesse mundo, nada me satisfez, Senhor. A única coisa que me satisfaz aqui é o Senhor, é o teu reino, é a tua vontade, é a tua palavra. Ó Deus, me leva. Mas a pessoa que não cresce espiritualmente, ele vai falar: não, me levar não, Deus, eu quero casar. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, o pastor pregava, meu pai pregava sobre a volta de Jesus. Eu falei: não, que não volte agora não, eu quero casar primeiro. Eu quero ter filho, eu quero ter sexo. Eu nunca tive sexo, eu quero ter sexo. A gente, quando é infantil, a gente não pensa no céu. Quando a gente amadurece, se aproxima de Deus, a gente passa a pensar e desejar, não a morte, desejar o encontro com Deus. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado por falar mais uma vez aos nossos corações. Pai, nós queremos te louvar, porque muitos que estão aqui hoje à noite, Senhor, já experimentaram a experiência maravilhosa de receber do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra pregada, o dom perfeito da fé salvífica, da fé que nos leva, Senhor, a te amar, a te abraçar, não para ganhar alguma coisa de ti, mas porque fomos agraciados por tua graça, com salvação eterna, Senhor. Fomos adotados na tua família por causa da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz a nosso favor. Queremos agora, Senhor, apenas clamar e pedir, Pai, por aquele membro de igreja, Senhor, por aquele visitante que apenas acredita em Ti, mas não confia em Ti, Senhor. Não é manso de espírito, não é humilde, Senhor, como Jesus ensina-nos a ser. Aquele membro de igreja, Senhor, que vive só preocupado com si mesmo e vive para a sua glória e não investe no teu reino, seu tempo, sua agenda, seu dinheiro, seus dons e talentos. Deus, visita essa pessoa agora, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, nós clamamos, visita essa pessoa com a fé salvífica, Senhor. Confere a ele, a ela, o dom da fé transformadora, Senhor, da fé que nos leva a desejar Jesus todas as horas do dia, da semana. Querido Deus, salva nessa noite, transforma, liberta, Senhor, pelo teu poder e para a tua glória, para que a nossa igreja, Senhor, fortalecida com crentes regenerados, não apenas convertidos, mas regenerados, não apenas convencidos, mas regenerados, transformados, que a sua igreja, Pai, com pessoas que são novas criaturas, possa, Senhor, fazer diferença nas várias escolas, nas várias empresas, nas várias lojas, nas vários departamentos, nos vários bairros, Pai, prédios dessa cidade. Que teus filhos, Pai, como sal e como luz, Pai, possam brilhar bem forte e firme para a tua glória. É isso que nós clamamos, é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.